Oi, gente, Dani Freitas aqui no meu cantinho, no canal As Cartas Ciganas. Tudo bom com vocês? Eu venho hoje falar sobre um assunto, sobre uma carta que a gente já falou aqui no canal. A gente já passeou por todas as cartas do baralho cigano, então, obviamente, a gente tem repetido, alguns emblemas. E é curioso porque sempre temos uma reflexão para fazer de acordo aí com o cenário em que estamos vivendo. E eu venho falar novamente sobre a carta dos lírios, a carta que fala sobre a gratidão. Gratidão, humildade. É curioso ver como os nossos valores referentes a heroísmo têm mudado, com essa pandemia. A gente idolatrava tanto o jogador de futebol, o ídolo lá do cinema, alguns cantores, e a gente tem observado que quem está na linha de frente, que são os médicos, enfermeiros, auxiliares, maqueiros, os que trabalham com limpeza urbana, os nossos entregadores que ajudam a gente a respeitar aí a nossa quarentena, o heroísmo, ele mudou um pouco de nome e a gente está conseguindo até a valorizar uma das profissões mais lindas que existem, que é a profissão de professor. Os pais que tanto criticavam agora estão percebendo como que é educar uma criança, alfabetizar essa criança e fazer com que essa criança perceba o seu crescimento. Tarefa que muitas das vezes era diminuída, porque a gente está preocupado com outra coisa. A gente tem aprendido sobre o nosso automatismo porque a gratidão ela nos traz esse momento em que a gente passa a olhar a nossa vida com um outro olhar, com mais calma, mais tranquilidade, mais valorização. Eu costumo dizer que gratidão é uma tecnologia, porque ela faz com que a gente perceba o valor daquilo que a gente tem. Diante de pessoas que estão reclamando por estar em casa, a gente tem pessoas que estão passando fome. Diante de pessoas que estão indo para a praia, estão vivendo como se literalmente nada estivesse acontecendo, não respeitando a distância mínima, não respeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, nós temos famílias dando adeus de longe, sem poder sequer enterrar seus entes queridos. E é sempre assim que está acontecendo, Quem ri da quarentena é infectado pelo Covid e falece. A gente teve um caso essa semana sobre isso, Um apresentador que riu muito da quarentena, que falou mal das pessoas que estavam em casa e que agora está lutando contra a morte, a favor da vida no hospital. E a gente tem isso tem se repetido com uma certa frequência de pessoas que foram à manifestação pela abertura do comércio e hoje estão internadas. E a família entende nesse momento o que é efetivamente valorizar a vida. Mas será que a gente sempre tem que aprender pela dor? A gente não consegue tão somente se colocar no lugar do outro? Eu tenho visto pessoas rindo, das valas abertas em Manaus, em Duque de Caxias. Eu tenho visto pessoas rindo das filas na Caixa Econômica Federal, das pessoas que estão indo buscar o auxílio que o governo fornece, porque sabem que é com aquele dinheiro que elas vão conseguir colocar comida dentro de casa e ter um pouco mais de dignidade. Essas mesmas pessoas que eu estou vendo rir não estão se movimentando para ajudar o outro. Outra lição tão importante que essa quarentena nos trouxe: compartilhar, ajuda social, caridade. Parar de olhar o próprio umbigo e perceber que existe um universo além de nós, além das nossas necessidades. E ficar preso em casa talvez não seja tão ruim assim, porque tem gente que nem casa tem e que está passando por tudo isso dormindo na rua. A gente tem aprendido sobre agradecer. E agradecer é curioso porque a gente sempre agradece depois de perder, A gente sempre agradece depois de sofrer ou aprende a agradecer para poder pedir mais. E esquece que muito daquilo que a gente tem hoje é sonho de consumo para outras pessoas. Eu comecei o dia hoje me emocionando com uma frase de uma das pessoas que eu mais admiro em relação a pensamento promissor, que é a atleta Laís Souza. Eu sempre vou chamar de atleta, Eu não vou chamar de ex-atleta. A Laís Souza, ginasta,
ela sofreu um acidente e ela ficou tetraplégica. E ela é tão compenetrada, ela é tão profunda na sua fé que ela tatuou no punho ela levantando da cadeira de rodas, e ela informa, né, que ela diariamente, ela imagina a coluna dela voltando ao normal. É um exemplo para mim, e a frase que eu gostaria de compartilhar com vocês está nas redes sociais da Laís, ela postou hoje, e ela fala assim: já agradeceu por você estar de pé hoje? A gente levanta da cama numa correria tão grande para ir no banheiro, para escovar o dente, para tomar café, para bater o ponto, para falar com os filhos, para falar com a esposa, para falar com o marido, para reclamar, né, da bagunça na casa. Muita gente não está conseguindo, né, ter suas diaristas aí porque também estão respeitando a quarentena. A gente reclama que tem que fazer o café, a gente reclama que o pão não está quentinho, e a gente esquece que estar de pé é tão somente o sonho de muitas pessoas. Eu já estive temporariamente numa cadeira de rodas devido a um tiro que eu recebi num assalto, e sei exatamente o que é valorizar andar de salto alto ou simplesmente andar, tomar banho sozinha, coisas que a gente vai valorizando depois de perder. E é sempre assim. As pessoas que hoje estão respeitando mais a quarentena e que estavam rindo antes, é porque conseguiram dar um rosto aos números, um rosto conhecido. Quando na verdade esse rosto ele não precisa ser conhecido, gente, ele só precisa ser um rosto. Porque a dor que eu não tenho, porque minha mãe já é desencarnada, minha avó já é desencarnada, meu pai já é desencarnado, então hoje eu não tenho esse pânico e medo de perdê-los, porque eu com certeza estaria. Meu pai amava passear, ele não ficaria dentro de casa de jeito nenhum, nem minha mãe. Ele não ia ficar sem o cafezinho dele na padaria, e isso ia ser um problema para mim e para os meus irmãos. Mas eu não estou vivendo essa dor, o que não significa que a dor de um filho que perdeu o pai ou a mãe nesse processo é menor ou não me importa. A dor de uma pessoa que está brigando, né? Porque os pais nesse processo viraram criança, né? A dor de um filho que está brigando com o pai, brigando com a mãe, não importa. A gente precisa aprender a ter mais empatia, a gente precisa aprender a ter mais gratidão, a gente precisa aprender a enxergar as lições diante das provas e crescer, amadurecer, ser grato, ser positivo, valorizar aquilo que a gente tem, porque a gente tem tanta coisa diante de pessoas que não têm nada. E sair um pouco dessa nossa bolha social e ajudar mais as pessoas. Sair desse cenário em que a nossa palavra tem muito valor, mas as nossas atitudes elas são fracas. Discurso é muito bonito, mas ele só enche uma barriga se ele vier acompanhado de uma cesta básica. Então, faça caridade, olhe para o outro, seja humilde, seja empata, né? Tenha empatia pela dor do outro, mas, gente, por favor, sejam gratos por tudo aquilo que vocês têm. Lembrem-se que quando nós estamos automáticos, foi exatamente esse automatismo que nos trouxe de volta para ficar dentro de casa e aprendermos a valorizar cada passo que a gente dá. Então, você que acordou, se colocou de pé, eu te faço a mesma pergunta que a Laís Souza fez. Já agradeceu por estar de pé hoje? Tenha um lindo sábado, continue compartilhando, comentando, curtindo. Passem esse vídeo, marquem aquela pessoa especial e lembrem-se de orientar-se sempre. Mas orientar-se com gratidão, porque a nossa vida só tem sentido quando a gente é grato.